né? E o estresse aqui a gente vai ver que tem um impacto muito importante no desenvolvimento de alterações neurocognitivas, comportamentais, emocionais. E aí primeiro eu quero apresentar o conceito de diátese. Pessoal, diátese é a predisposição genética. Então eu posso ter uma predisposição genética a desenvolver alguma doença. Então, por exemplo, a minha mãe tem diabetes, minha tia tem diabetes, minha prima pré-diabetes, então eu tenho uma predisposição genética a desenvolver essa condição. Então, diátese é a predisposição ou suscetibilidade de uma pessoa a desenvolver certas condições ou doenças. No entanto, a gente sabe hoje em dia, por conta do estudo da epigenética, que mesmo tendo uma predisposição, aquele gene especificamente, ele vai sofrer influências ambientais, que aqui a gente vai definir como estresse. São eventos, situações ou condições do ambiente que podem desencadear estresse em uma pessoa. Só que eu tenho que entender que o estresse, ele é um estímulo inespecífico que gera alguma alteração no meu corpo. E a partir do momento que eu forneço cargas adequadas de estresse, o meu corpo ele entra numa fase de alarme, mas ele vai entrando numa fase de adaptação. Então, por exemplo, aprender algo novo é estressante, mas à medida que eu vou de forma adequada, adquirindo mais informações sobre aquela temática, eu vou me adaptando. E a minha adaptação, nesse caso, vai ser a aprendizagem. O nosso cérebro, ele tende a aprender aquilo que eu repito. Se eu ler um texto uma única vez, o meu cérebro vai entender, opa, isso não é importante, ele vai apagar essa informação. Então, quando eu uso o termo estresse aqui nesse contexto, são esses fatores que geram modificações fisiológicas no meu corpo, ou psicológicas, e que a gente tem tendência a se adaptar. O problema é quando o estresse começa a ficar crônico. Então, agora eu me proponho a estudar 12 horas por dia. A minha carga de estresse associada a esse aspecto vai ficar muito elevada. E aí eu posso entrar numa fase de exaustão, que é quando o meu desempenho começa a cair. Então a gente sabe que existe uma relação forte entre esses fatores ambientais e a expressão desses genes. Então aqui eu vou incluir a alimentação, vou incluir o sono, vou incluir o exercício físico. Tudo isso vai impactar na expressão ou não desses genes. Então, quando a gente vai falar do estresse, a gente vai ter estruturas localizadas aqui no sistema nervoso central que identificam essas variações, essas alterações. E aqui eu vou falar agora do estresse mental, o estresse cognitivo. Toda vez que eu recebo uma informação, que eu percebo um caráter emocional associado a estresse, existe uma estrutura do nosso cérebro, que está destacada ali em vermelha, chamada amígdala. A amígdala, ela vai ter dois núcleos, que são os núcleos basolaterais e o núcleo central. Toda informação sensorial que entra na amígdala, ela vem para o núcleo basolateral, que vai conferir o significado emocional associado àquilo. E aí, se eu tenho uma aprendizagem na amígdala de que aquele estímulo ele é ameaçador, e aí isso vai estar muito associado às minhas crenças e às minhas experiências, ele vai disparar, mandar informação para o núcleo central, que vai controlar todas as respostas viscerais e comportamentais associadas àquele estímulo. Eu mando informação para o hipocampo, que é importante, lá no hipocampo, a gente informar para ele o que está acontecendo, para ele poder armazenar a informação. Eu mando informação para a substância cinzenta periaquedutal, que tem um impacto muito importante na regulação autonômica do nosso corpo, e também ali ela está muito associada à dor, a sofrimento. E eu ativo os sistemas moduladores difusos, que a gente já estudou, que são sistemas lá do tronco cefálico, que vão excitar o nosso cérebro e aumentar também a atividade simpática. O hipocampo faz uma regulação muito importante do eixo hipotálamo hipofisário adrenal, jogando na corrente sanguínea cortisol. Então eu tenho um estado de alerta associado a um estímulo, ativo esse eixo e a gente aumenta a liberação de cortisol. Eu também tenho aumento da atividade simpática. A gente vai ver daqui a pouco que o próprio hipocampo, ele também atua inibindo esses circuitos, porque é um feedback negativo. Então eu tive a primeira resposta, libero o cortisol, libero a adrenalina por conta da atividade simpática,
me coloco no estado de alerta para enfrentar aquela situação. Só que eu preciso controlar essas substâncias, porque elas, de forma crônica, elas vão ser deletérias. Substância cinzenta periquitotal, que vai estar associada ao sofrimento, também parece ter um impacto no nosso comportamento de esquiva, que vai fazer a gente evitar aquela situação. Por exemplo, isso pode estar associado ali a uma ansiedade social, né? Um medo de falar em público. Então eu vou tentar evitar me expor àquela situação. E temos aqui os sistemas modulatórios que vão aumentar o nosso estado de alerta. Quando a gente fala de estresse, eu tenho que entender que o estresse ele é magnitude dependente. Ou seja, depende da quantidade de estresse, mas também depende da minha capacidade de resistir ao estresse. Então a gente vai ver que, comparando eu e uma outra pessoa, para uma mesma carga de estresse, a minha resiliência pode ser maior ou menor. Tá? Então aquela carga em mim pode gerar um impacto maior e na Laila, por exemplo, pode gerar um impacto menor. E aí tem vários fatores que vão influenciar nessa resiliência. Então a gente sabe, por exemplo, que se eu tenho aqui um nível baixo a moderado de estresse, o meu nível de atividade hipocampal aumenta. A gente vai ter processos no hipocampo, que é a LTP, que a gente chama de potenciação de longa duração, que parece que é o processo que forma a memória. Então perceba que ter um nível de estresse, além de aumentar meu nível de alerta, me faz armazenar mais informações. Isso é importante. A gente sabe que eventos emocionais favorecem a nossa formação de memória. Isso é um impacto muito importante. Aprender algo que eu não tenho nenhuma conotação emocional é muito mais difícil. Agora, níveis elevados e níveis crônicos de estresse diminuem a atividade do hipocampo. E é aqui que vai estar o quadro prejudicial. Então, o estresse crônico ele é neurotóxico e ele é neurodegenerativo, ele reduz neurogênese. Então, o estresse é um fator que pode precipitar transtornos de humor. A gente sabe que o estresse está associado a transtornos depressivos, ansiedade e anedonia, produz atrofia neuronal, além de níveis reduzidos de neurogênese em várias regiões do hipocampo. O hipocampo é a área mais afetada do estresse. Deixa eu observar aqui nessa imagem, olha, eu tenho aqui a amígdala e o hipocampo. Quando eu recebo um estímulo de estresse, esse estresse vai ser identificado pela amígdala. A amígdala ativa o eixo hipotálamo hipofisário adrenal, que vai secretar na corrente sanguínea o cortisol. O cortisol vai lá no hipocampo e ativa o hipocampo tem receptores do cortisol. Essa ativação no hipocampo tem um papel inicial importante de ajudar a gente a formar memórias para poder aprender que aquele evento foi estressante. Isso até vai ajudar a gente a evitar no futuro a exposição àquele fator. Só que o hipocampo regula a produção de cortisol. Isso é o fisiológico. Esse é um indivíduo que tem uma boa capacidade de responder ao estresse. Qual que é o problema? É o estresse crônico. Por quê? O estresse crônico começa a gerar redução dos receptores lá no hipocampo, né, os receptores de cortisol. Aí eu começo a perder essa alça inibitória. Qual que é o resultado? O meu nível de cortisol começa a aumentar. Então, glicocorticoides como cortisol são avaliados para poder identificar quadros de estresse crônico. Se o seu nível de cortisol está elevado, o seu corpo se encontra num quadro crônico de estresse. E aí pode estar associado a vários fatores. A alimentação, sedentarismo, obesidade, pode estar associado a uma qualidade inadequada do sono. Temos trabalhos mais recentes que começam a dividir, né, estudar muito a relação do estresse, que eles chamam de modelo dos 3 componentes do estresse. A gente vai ter aqui 3 áreas importantes que vão modular a ação do hipocampo. E aí tem vários trabalhos utilizando a optogenética, utilizando aqui a aplicação de cortisol e utilizando a atividade de recordação, né? Então um teste com ratos, avaliando ali a capacidade deles de lembrar, né, por exemplo, de um trajeto ali num labirinto. O que a gente tem nesses modelos?
eu tenho aqui o córtex pré-frontal, eu tenho aqui a amígdala e eu tenho aqui o eixo hipotálamo hipofisário adrenal. O que acontece? A amígdala, ela manda informação para o hipocampo que a gente vai chamar aqui de adversidade, ou seja, ela identificou que alguma coisa é ameaçadora para mim. Então ela informa ao hipocampo. Hipocampo, estado de alerta, guarda essa informação que aquele objeto, aquela situação é ruim para mim. Com isso, a gente ativa o eixo hipotálamo hipofisário adrenal e a gente vai liberar cortisol. O cortisol no hipocampo vai ter um papel associado à excitabilidade. Ele excita o hipocampo e isso facilita a gente armazenar aquela informação. Porém, o córtex pré-frontal fornece para a gente controlabilidade, ou seja, ele vai lá no hipocampo e informa para o hipocampo. Hipocampo regula a resposta emocional porque não tem motivo da gente ter uma resposta exagerada a essa situação. É aqui que eu preciso fortalecer, porque essa estrutura ela é treinável, esse comportamento ele é treinável. É a capacidade que eu tenho de inibir impulso comportamental. A gente precisa treinar mais controlabilidade. Uma técnica na área da neurociência que tem crescido muito é o mindfulness. O mindfulness fortalece a nossa controlabilidade. É a gente aprender a utilizar mais o córtex pré-frontal para analisar a situação e inibir aquele comportamento. E informar para o nosso sistema límbico que aquela situação não se justifica ter uma resposta estressante naquela magnitude. Treinar essa estrutura vai aumentar o que a gente chama de resiliência ao estresse. Então, o que a gente tem aqui? Olha, a função da memória do hipocampo, a função de controle comportamental do hipocampo diminui se o efeito do estresse exceder um limite normal de resiliência. Então, às vezes, o meu trabalho tem uma carga de estresse muito grande, o que eu preciso desenvolver? Maior resiliência àquele estresse. E para isso existem práticas em que a gente fortalece mais essas áreas do córtex pré-frontal para permitir inibir essas atividades sobre o hipocampo. E aí, quando a gente vai falar de estresse, não tem como a gente não falar sobre experiências adversas na infância, associada ao estresse tóxico. Um dos fatores associados ao estresse tóxico. Aqui eu não vou aprofundar muito, tá? Mas o que a gente sabe? Que experiências adversas na infância associadas a abuso, negligência, exposição à violência, instabilidade familiar, e aí quando eu falo de abuso, seja abuso físico, abuso moral, psicológico, abuso sexual, tudo isso tem um impacto muito forte no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento cognitivo. Tem trabalhos que mostram a alteração neurológica, alteração neurofuncional, modulando tanto a atividade elétrica, modulando a produção de neurotransmissores e modulando também a massa celular dos neurônios. Então, crianças que sofrem estresse tóxico, já tendem a ter uma alteração no desenvolvimento neurológico, o que vai contribuir para uma alteração no desenvolvimento neurocomportamental, associada a maior risco de doença crônica, a maior risco de desordens psiquiátricas, a maior risco de aspectos cognitivos mais rebaixados, atividade escolar reduzida, maior risco de obesidade, maior risco de envolvimento com substâncias de abuso, maior risco também de envolvimento com atividades sexuais não adequadas, né, com não tendo segurança em relação à atividade sexual, aumenta a chance de envolver em crime, aumenta a chance também de transmitir essas informações para outras gerações, né, que a gente fala muito da epigenética. Então, tudo isso tem um impacto tanto nas habilidades cognitivas quanto na saúde mental. Então, o estresse para o adulto já tem um impacto negativo, porém, para a criança, esse impacto é muito mais forte, porque agora eu estou mudando a estrutura organizacional, funcional, cerebral dessa criança. A gente sabe, por exemplo, que crianças que sofreram experiências adversas na infância
chegam a ter 70% a 80% maior risco de desenvolver transtornos depressivos na idade adulta, ideação suicida na adolescência. Né? Então isso tem um impacto muito forte. Todos os estímulos que a criança recebe na infância, principalmente ali numa janela de neurodesenvolvimento de muita fragilidade, que vai mais ou menos até os 5 a 7 anos, tende a ter um impacto muito negativo. E aí o que faz a gente entrar no nosso último tópico, que é a exposição de telas. Tá? Então a gente sabe, isso é uma realidade nossa, né? As telas, elas estão presentes o tempo todo na nossa vida, né? E aí quando a gente fala de exposição de telas, alguns vão falar o seguinte: ah, mas quando eu era criança eu assistia muita televisão. Ah, mas quando eu era criança eu assistia filmes, eu mexia no computador. Só que a gente vai tentar discutir, né, que não tem como a gente fazer essa comparação na nossa época de criança com a atualidade. Então, por exemplo, se você que está aqui hoje nasceu depois de 1995, você é uma criança que entrou na sua adolescência muito exposta a redes sociais, ou seja, na sua adolescência você já tinha as redes sociais em alta e na sua adolescência provavelmente você já teve acesso a um dispositivo eletrônico, um celular, que te permitia acessar as redes sociais na hora que você quisesse, no momento que você quisesse. E hoje em dia é uma realidade muito maior, né? A gente tem acesso a tudo que está aqui no nosso bolso, está na nossa mão. E o problema é que você está ocupando muito o nosso tempo e as nossas funções cognitivas. Então a gente sabe que o uso frequente desses dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets, computadores, pode ter impacto negativo na saúde e no desenvolvimento cognitivo de crianças. Isso pode levar a problemas associados ao sono, comportamento sedentário, né? Isso é óbvio, existe uma relação inversamente proporcional entre exposição de tela e comportamento ativo fisicamente, dificuldade de concentração e atenção, e aqui eu posso pensar tanto do ponto de vista do neurodesenvolvimento, porque principalmente uma criança na fase de desenvolvimento, ali por volta do 0 aos 7 anos, em que ela ainda está formando as suas redes executivas de atenção, se ela for exposta cronicamente a estímulos rápidos, estímulos altamente recompensadores, estímulos que me causam prazer muito rápido, porque vem associado a muita novidade, eu começo a formar um circuito cerebral que vai me permitir sustentar a atenção só pelo tempo que eu fui treinado. É o que a gente tem hoje em dia, né? São os shorts, são os cortes do YouTube, do TikTok, por exemplo, que dura ali 1 minuto, um corte, um vídeo. Então eu começo a desenvolver uma estrutura neurofuncional que só me permite sustentar a atenção por esse período. E isso tem gerado uma discussão muito grande quando a gente vai falar de TDAH. E daqui a pouco eu vou fazer essa observação. Então isso vai estar associado à queda do desempenho acadêmico, dificuldades também em relacionamentos sociais. Para vocês terem uma ideia, os novos adolescentes, eles tendem a ter menor interação com amigos e maior interação com os pais. Aí você pensa, não, eu vejo o contrário. Essa interação com os pais não é necessariamente uma interação de conversa, mas eles saem muito mais com os pais do que com os amigos, porque esses novos adolescentes, eles não estão tendo tanto relacionamento social presencial, e sim relacionamento social associado apenas à rede social. Né? E hoje em dia a gente sabe que a rede social se tornou ali um marcador de status, né? Ah, fulano de tal tem 50 mil seguidores, tem 100 mil seguidores, né? E as pessoas hoje em dia, é isso que se olha, né, no relacionamento com as pessoas. E aqui um dado que é fundamental para a gente. Isso daqui é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele recomenda que uma criança até 2 anos tenha exposição 0 à tela. Não é 10 minutos, é nada à tela. De 2 a 5 anos, no máximo 60 minutos por dia, sendo que alguns outros órgãos recomendam 30 minutos no máximo, e com mais de 5 anos, no máximo 120 minutos. Tá? Temos trabalhos mostrando o seguinte, você tem ali um projeto escolar, isso no Brasil mesmo a gente tem isso, né? Algumas escolas,
elas fornecem para os alunos computadores para eles poderem fazer atividades de casa. Só que fizeram trabalhos em que eles avaliam o uso desse computador. E aí, quando eles vão avaliar o tempo total de uso desses dispositivos, desses notebooks, menos de 15% é para atividade escolar. Ou seja, 85% é para atividade recreacional. Né? Então, a gente vê que fornecer tecnologia não necessariamente aumenta a utilização dessa tecnologia em prol, né, do indivíduo melhorar nos estudos, na vida profissional. Não, acaba sendo direcionado principalmente para atividades recreativas, que incluem tanto jogos quanto redes sociais. A gente tem aqui um trabalho também publicado agora em 2018, mostrando o tempo de tela excessivo para as crianças, que vão estar associado então aqui a alterações associadas ao sono, vai estar associado aqui a maior chance de desenvolvimento de depressão, dificuldade de atenção, ansiedade e medo, que pode estar associado a aumento de agressividade, dependência, né? Hoje em dia é considerada a dependência a dispositivos eletrônicos, principalmente ali a jogos virtuais, é considerado uma dependência química, já é considerado um transtorno, né? E também aqui pobre bem-estar mental, associado à redução da habilidade escolar, estilo de vida mais sedentário e alimentação não saudável. Então perceba, quando a gente vai falar de tempo de exposição de tela, não é só a tela que vai causar o prejuízo, mas todos os outros fatores inerentes ao uso da tela. E aí uma pergunta para vocês: o que é pior? Qual desses dois aqui é pior? Qual dessas duas situações, a de cima ou de baixo, vocês consideram ser pior? Como uma tela? Ou não tem diferença? E esse daqui, ó, para quem não sabe, o de cima é um PlayStation 5 e o de baixo é um Nintendo Switch. Quando a gente compara esses quatro dispositivos, esses dois são piores. Por quê? Eles são portáteis. Isso é muito pior, porque até então eu só jogo videogame na minha casa. Mas se eu tiver um Nintendo Switch, agora eu jogo videogame em qualquer local. Eu não preciso nem ter ele, porque eu tenho um celular. Eu posso jogar no celular, eu posso assistir filme no celular, eu posso mexer nas redes sociais no celular. Então, quando a gente fala da exposição de tela, a gente está falando aqui do tempo de exposição. Então, isso aumentou muito a duração. E a gente sabe hoje em dia, na relação dos pais com os filhos, se tornou uma moeda de troca, né? Ah, meu filho está me enchendo, mudar a expressão, né? Meu filho está me dando muito trabalho, o que eu vou fazer? Toma aqui o celular fininho que papai tanto ama, para você brincar com o meu celular e fica aí assistindo um vídeo. E hoje em dia as crianças conseguem ter acesso muito fácil à internet e qualquer tipo de informação, né? Você não está avaliando tanto a qualidade e nem o tempo de exposição, que são duas variáveis importantes. Então, eu tenho que avaliar, quando eu falo de exposição de tela, duração é a quantidade e a qualidade daquilo que se vê. Então, aqui eu falo, por exemplo, aqui de videogame. E aí eu faço duas perguntas. Jogar videogame aumenta a atenção? Tem trabalhos que mostram que aumenta. Pessoas que jogam videogame têm um tempo de reação melhor para tomada de decisão. Qual que é o problema? Parece que não melhora a atenção concentrada, melhora a capacidade de captar o máximo de informações do ambiente e responder a ele, mas não melhora a atenção concentrada, pelo contrário, piora a atenção concentrada. E quando a gente vai falar de déficit de atenção, o que mais chama a atenção é a atenção concentrada, não é a atenção seletiva, é a capacidade de sustentar a atenção. Então, quando eu falo de atenção concentrada, parece que jogar muito videogame piora a atenção concentrada. E outra pergunta: exposição a jogos violentos aumenta o meu comportamento violento? Então, o que a gente sabe hoje em dia? Justamente, não necessariamente, ok? Não tem na literatura. Isso é baseado num livro fantástico que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Eu recomendo esse livro para todo mundo, que esse livro é realmente fantástico. E o autor traz muita literatura, muito trabalho. E o que ele identifica? Que não tem na literatura estudos que associam de fato um indivíduo ter um comportamento agressivo, violento, pré-meditado, por exemplo, ir numa escola e atirar contra os alunos com jogos de videogame. O que acontece é o seguinte: se eu tenho uma criança
Se eu sou uma criança que tem tendência a comportamento violento, o videogame pode exacerbar o meu comportamento violento. Agora, se eu não tenho comportamento violento, exposição a jogos violentos pode diminuir a minha sensibilidade à violência. Ou seja, eu assisto violência, áreas do meu cérebro, como a amígdala, são menos ativadas. Isso significa que a minha sensibilidade à violência diminuiu, o que pode não ser positivo. Tá? Então, isso aqui está associado ao conteúdo. A primeira pergunta está associada ao tempo de exposição e ao tipo de jogo, de certa forma, mas a segunda pergunta está muito mais associada ao conteúdo daquilo que se joga, que é um ponto importante também. E aí, quando a gente vai falar da atenção, a gente tem que lembrar que existem 3 circuitos importantes da atenção. O primeiro é o circuito de vigília e alerta. Todo mundo nasce com esse sistema funcionando, então eu já tenho um nível de alerta, e aí o recém-nascido ele vai transitar entre estado de sono e estado acordado. Eu tenho o sistema do circuito orientador, que vai estar associado à minha atenção seletiva, que ele começa a ser formado ali no primeiro ano de vida, então até o final do primeiro ano ele já vai estar bem formado. Agora eu consigo direcionar a minha atenção, mas eu ainda tenho dificuldade em sustentar a atenção. Por quê? A minha atenção executiva ou concentrada só vai ser formada com o circuito executivo por volta dos meus 7 anos de idade. Então, se eu tenho essa janela em que eu começo a fornecer para essa criança muitos estímulos rápidos, estímulos que a criança define toda hora o que ela vai assistir, isso tem um impacto muito importante, porque é comportamental. Se eu começo a definir tudo que eu vou assistir na hora que eu quero, eu não desenvolvo a capacidade de saber esperar. Eu costumo sempre dar o exemplo, Quando eu era mais novo, não tem muito tempo, quando eu era criança, adolescente mais ou menos, ali nos meus 12 anos, eu lembro da gente na escola, ansioso para poder chegar em casa à tarde, na Bandeirantes, e assistir o Goku se transformar em Super Saiyajin. Então perceba que isso cria em minha capacidade de saber entender que existem momentos para aquilo e que eu não consigo modificar o ambiente para poder chegar nesse momento. Hoje em dia não é tudo muito fácil. A gente fala que é a geração on demand. Eu tenho tudo na palma da mão que eu quero. E se eu não tiver aquilo na hora que eu quero, o meu nível de ansiedade vai ser muito alto. Eu faço essa observação, por exemplo, com os alunos hoje em dia. Antigamente, eu fazia uma prova na época de faculdade, eu ia saber da nota, do resultado da prova, 3 semanas, 1 mês depois. Hoje em dia, um aluno faz a prova num dia, ele já está ansioso no mesmo dia, passando mal, porque o professor ainda não liberou a devolutiva para ele, ou a nota. Então, perceba que isso tudo é uma construção, tanto comportamental, mas também existe ali uma construção que é neurofisiológica. Eu tenho mudança desses circuitos. Então, se até os 7 anos eu estou expondo a criança constantemente a essas telas, eu começo a ter impacto na formação desses circuitos. E aí é um problema. E aí eu faço a pergunta: vídeos curtos e o impacto no neurodesenvolvimento. É TDAH? O que eu quero discutir aqui, pessoal? Existem autores, pesquisadores, que têm debatido muito a grande quantidade de diagnóstico em TDAH que a gente tem visto. Alguns questionam se o diagnóstico está correto, só que independente se está correto ou não, vamos supor que de fato o indivíduo tenha sintomas de TDAH. E aí o ponto é, de fato, mesmo tendo esses sintomas, ele tem um transtorno por uma alteração do neurodesenvolvimento, uma pré-condição genética, ou são os fatores ambientais, essa exposição contínua a esses estímulos rápidos, altamente recompensadores, que formaram um circuito neurológico que gera sintomas de impaciência, sintomas de agitação, sintomas de déficit de atenção. O cérebro ele é como um músculo. Ele se adapta com base nos estímulos que eu forneço para ele. Então, se eu não consigo treinar meu cérebro para sustentar a atenção, eu não tenho como sustentar a atenção. Qualquer um aqui que não tenha diagnóstico de TDAH, eu resolvi que agora eu vou ser o melhor estudante. Vou sentar a primeira vez, eu não vou ter facilidade. Mas é repetição, 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 e a gente vai desenvolvendo essa capacidade. A gente sabe que existem aqui
três vias importantes da dopamina, que origina da substância negra e vai lá para os núcleos da base, que é a via que a gente chama de nigroestriatal. Mas eu quero destacar essas duas vias aqui da área tegmentar ventral, que origina o que a gente chama de via mesolímbica e via mesocortical. E a gente vai ter um ponto aqui importante, que é o seguinte: quanto mais estímulos gratificantes eu recebo, maior a tendência de eu querer repetir aquele comportamento. Qual que é o problema? Quanto mais eu repito aquele comportamento na busca daquela gratificação instantânea, aquele circuito dopaminérgico vai diminuindo a sua sensibilidade. Então agora, aquele comportamento já não me gera tanta satisfação. O que eu vou querer? Eu vou querer ou aumentar o tempo de exposição daquele estímulo, ou eu vou querer aumentar a intensidade daquele estímulo. Isso é base para dependência química ou para qualquer vício. E é o que a gente tem percebido hoje, aumentando muito nas pessoas um quadro que a gente chama de anedonia. As pessoas estão com falta de vontade de fazer as coisas, porque recebe tanto estímulo hedônico, as pessoas estão buscando tanto prazer momentâneo, que os circuitos associados à avaliação da recompensa e ao sentimento de recompensa em si, eles estão ficando menos sensíveis. Então as pessoas estão se sentindo muito mais desmotivadas para as tarefas. Então imagina o seguinte: como é que eu vou me comparar dando uma aula? Como é que eu vou conseguir fazer a minha aula ser tão motivante quanto um TikToker? Não tem como comparar uma aula no poder de gratificação que ela tem com um vídeo no TikToker, a não ser que a minha percepção sobre aquilo, o meu valor sobre aquilo modifique. Então, por exemplo, eu posso assistir uma aula porque eu vejo um valor muito grande naquilo que o professor tem para passar. Que valor pode ser esse? Pode ser porque eu vou aprender, ou pode ser porque simplesmente eu tenho prova para poder fazer. E tá certo, isso é um fator motivador. Então imagina se para a gente, adultos, a gente já tem essa dificuldade em determinar esse valor e mudar esse comportamento, imagina o impacto que isso tem nas crianças. Tá? Então, por isso que eu discuto muito essa relação, né, do TDAH, o quanto de fato é o TDAH, ou o quanto a gente está tendo de alteração desse circuito por conta dessa exposição crônica a telas. Tá? Então os pais, claro que na grande maioria das vezes tentando fazer o bem, né? Porque a gente pensa o seguinte: será que se o meu filho vai nascer, será que se até os 5 anos eu nunca der um celular na mão do meu filho, ele vai ficar atrasado do ponto de vista de conhecimento de tecnologia e habilidade tecnológica? Qualquer um aqui, se pegar qualquer aplicativo no celular, vai conseguir mexer com muita facilidade. E com isso, cara aluno, finalizamos nossa aula e finalizamos o nosso curso de Neurociência do Comportamento. E aguardo vocês em nossas outras aulas e nossos outros cursos. Forte abraço!